aulas. Adoro 2 aulas seguidas porque eu posso fazer a coisa do jeito que eu gosto, do meu jeitinho. Vamos fazer a revisão primeiro. Eu tava olhando, tanta coisa, tanta aula que a gente se esquece, cara. Cada turma a gente pensa que tá no lugar, depois vai ver. Já falei até de estudo dos gases com vocês, não foi? É na parte onde estamos, né? Eu vou te dizer, cara, que é muito bacana nessa hora o aluno ter uma noção bem clara do estudo todo. Não só saber aplicar o PVP, o botar o PV com a NRT. Hoje é dia 17, né? Então o negócio é o seguinte, meus queridos, nessa bela manhã para aprender física, vamos fazer uma revisão bem completa de gases. Primeiro eu perguntaria, quais são as variáveis do estado? Variáveis do estado de um gás. Como? Pressão, é importantíssimo conhecer a pressão para saber em que estado ele se encontra. Temperatura, que é a única perigosa, digamos. O que mais? Obrigado. Tenta fazer na mente, entendeu? Tenta fazer um esforço bacana aí, daí no neutro dá aquela coladinha. Pressão, temperatura e volume. Qual é a restrição para a temperatura? Tem que ser em Kelvin. Por favor, concentrem-se para não perder pontinhos preciosos nessa parte. É muito comum o aluno, é uma prova relativamente fácil do ponto de vista matemático, então o aluno vem lá todo feliz, se empolga e de repente sai calculando tudo em Celsius. E depois, na hora que recebe a nota, toma um susto. Variável do estado do gás, propriedades. Quais são as propriedades? 2 apenas. Expansibilidade e o contrário dela, compressibilidade. Legal. Nós vimos ainda que quando a gente fala de gás, a gente pode pensar em 3 tipos, na verdade, né? O ideal, o real e o perfeito. O que é gás ideal? É uma imaginação, é a ideia que os cientistas criaram de gás para tentar explicar os gases verdadeiros. É uma ideia, por isso o nome justo, ideal. Gás real é um gás que existe e gás perfeito é o gás real que se comporta como ideal. Para tanto, ele deve ter alta ou baixa temperatura? Alta, porque se baixar a temperatura pode ficar líquido, tem que ficar longe do estado líquido. Alta ou baixa pressão? Baixa. Lembra que se tu pressionar o gás demais, na verdade não é gás, né? É vapor, né? Se tu pressionar o vapor demais, ele fica líquido, né? Pode lembrar do GLP, gás liquefeito de petróleo. Então a pressão deve ser baixa. Quanto, professor, me diz um número? Eu não posso, porque seriam infinitos pares de pressão e temperatura que teria que te falar. O mais importante é tu saber que tem essa condição, para eles, né, caso eles te perguntem tecnicamente, tu saber responder. Mas não precisa decorar qual é o valor, porque, né, não faria sentido. Agora o seguinte, depois que a gente começou essa introdução de gás, nós vimos que é importante a gente estudar transformações gasosas. Nós estudamos 3 transformações. Quais foram? Legal. Isotérmica, isobárica e isocórica. Isotérmica, essa foi a última que nós estudamos, porque foi uma das últimas realmente que foi estudada em função de tecnologicamente precisar do equipamento que controla a temperatura, né? Isobárica é só lembrar do medidor de pressão, o barômetro, né? Isobárica, para tu lembrar que a pressão é a mesma. Isovolumétrica e isométrica é fácil de lembrar, por isso eu vou chamar sempre de isocórica, para ver se tu decora esse nome aí. Era um nome que me pareceu tão estranho, eu lembro como se fosse hoje, escutando essa palavra isocórica. Que merda é essa? Quem foi o sacana que inventou isso? Por que não chama de isovolumétrica de uma vez? Mas fazer o quê, né? Cada ciência tem o seu próprio linguajar, né? Às vezes tu fala para advogado, se for usar o linguajar técnico, não entende o que ele está falando. Eu não me conformo, na verdade, com isso. Como é que o linguajar, para se defender de alguma coisa, né, tem que ser diferenciado? Mas é isso, senão muita gente não ia pagar advogado, né, cara? Ia tentar se defender com o próprio linguajar, como é possível, tu sabe, né? A lei permite que tu seja teu próprio advogado, né? Não sei se tu sabe disso. Mas para, de repente, evitar que as pessoas fiquem tentando se defender juridicamente, bota um linguajar técnico, o leigo não entende, tem que pagar um cara para poder traduzir a tua interlocução lá com o juiz.
Isotérmica, essa aqui é mais fácil, ó. Isovolumétrica. Tu pega lá um recipiente de aço, por exemplo, enche ele de gás, instala um medidor de pressão e um medidor de temperatura, já que o volume é constante, né? Tu não precisa ficar medindo o volume. E aí vamos fazer um gráfico. Dobra a temperatura em Kelvin. Dobra a pressão. Triplica a temperatura. Triplica a pressão. Quem estudou isso foi o Charles. Charles disse, quando um gás tem um volume constante, a sua pressão é diretamente proporcional à sua temperatura em Kelvin. Em Kelvin, ó, se for Kelvin tem que passar no 00. Se fosse em Celsius não ia passar no 00. Concorda comigo? Certo? Porque 0 Celsius não é o zero absoluto, né? Por isso que eu vou sempre representar em Kelvin. Matematicamente, já que pressão e temperatura são diretamente proporcionais, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Primeira lei de Charles. Logo em seguida nós vimos a situação isobárica. Eu te mostrei que para controlar a pressão de um gás é fácil. É só pegar um êmbolo móvel, colocar em cima desse êmbolo um peso. Já que pressão é força sobre área, como a força é constante e a área do êmbolo é constante, obrigatoriamente, se esse êmbolo é móvel, obrigatoriamente a pressão do gás deve permanecer constante. Pela altura do êmbolo eu descubro o volume. E eu boto aqui um termômetro também para medir a temperatura. Quando eu for fazer o acompanhamento do volume com a temperatura em Kelvin, adivinha o que o Charles e o Gay-Lussac perceberam? Mais uma vez, diretamente proporcional. Exatamente, ou seja, dobra a temperatura, dobra o volume, porque agora a pressão está constante, triplica a temperatura, triplica o volume, diminui 10 vezes a temperatura em Kelvin. A pressão cai, desculpa, o volume cai 10 vezes, porque a pressão está constante. Mais uma vez, o gráfico é uma retinha passando pelo ponto 00. Isso mostra que na teoria, ó, quando a temperatura atingir 0 Kelvin, o gás deixa de ocupar volume. Será que os átomos murcham a zero? Será que é isso que acontece, né? Curioso isso. Na prática, a gente nunca conseguiu, né, chegar a 0 Kelvin de verdade, onde a molécula morreria, digamos, o movimento acabaria, né, onde não haveria mais energia para o elétron orbitar o núcleo atômico, certo? Mas a gente já chegou bem próximo disso, e ao que tudo indica, o Kelvin estava certo quando ele calculou essa menor temperatura que existe. Matematicamente, colando dali fica fácil, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Segunda lei de Charles ou lei de Charles e Gay-Lussac. Quando a pressão é constante, volume é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Finalmente, transformação isotérmica. Aqui é só tu te colocar no lugar da molécula. Se essa sala, de repente, uma dessas paredes fosse móvel e começasse a se mover para cima da gente, aqui empurrando a galera de trás para cima da gente, logo nós perceberíamos que a pressão ia aumentar. E a gente ia ficar bem agoniado ao perceber que o nosso volume estava cada vez menor. Na hora que realmente começasse a faltar espaço, que nós já estivéssemos espremidos uns com os outros, um tentaria empurrar o outro para tentar pegar um pouquinho mais de lugar e a pressão ia ficar cada vez maior. Só que se de repente esse mecanismo fosse parado e revertido, a parede voltando para trás e nós percebendo, meu Deus, nós vamos morrer, coisa boa, e o volume está aumentando de novo, seria intuitivo perceber que quando o volume aumenta, a pressão diminui. E quem já foi num show, certo? Percebe isso, né, cara? Que quando a gente está no meio de uma massa grande, com pouco volume, a pressão é realmente violenta. Que dirá ainda se o cara foi num grande jogo de futebol, né? Certo? Aí a coisa realmente é punk. Se o cara vai na geral, num estádio grande, cara, é extremamente perigoso, inclusive, né? Eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo que a cada Fla-Flu que tinha no Rio, muitos morrem. Eu fiquei chocado. Morre gente esmagada no estádio, morre gente na entrada, na saída, por vários motivos, né? Aglomerações grandes de pessoas sempre está relacionado com violência ou morte. Bizarro isso. Fazer o quê, né? Agora o seguinte, meu querido, já que é inversamente proporcional, quando o volume aumenta, a pressão diminui. E diminui proporcionalmente. Cuidado, hein, galera. Quando a gente fala proporcionalmente, o aluno tem a tendência de achar que é assim, ó. Certo? Mas não, nesse caso não é isso que vai acontecer.
o que vai se formar ali no gráfico é uma famosa curva na matemática hipérbole equilátera, que aqui na física a gente chama de isoterma. O gráfico de uma transformação isotérmica ganha o nome de isoterma. Nome justo. E matematicamente, P1 vezes V1, P2 vezes V2, já que agora é inversamente proporcional, a fórmula, em vez de divisão, apresenta uma multiplicação. Só que na natureza, pode o gás sofrer mudança nas três variáveis? Pode mudar a temperatura, volume e pressão concomitantemente? Com certeza. E nesse caso, o que eu faço? Como é que fica a equação geral dos gases perfeitos? P1, V1, T1 igual P2, V2, T2, o que eu carinhosamente chamo de Piviti-Povotó, porque foi assim que eu aprendi. Bom, sempre que um gás sofrer uma transformação, meu querido, pode puxar o Piviti-Povotó, substituir os valores que tu vai encontrar a resposta, tomando carinho especial com a unidade da temperatura, que tem que ser em Kelvin. Mas, aí uma outra pergunta surge. Se P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T numa outra situação, após uma transformação, é porque P vezes V sobre T é um valor constante. Então a galera começou a investigar do que depende essa constante P vezes V sobre T. E logo ficou claro que essa constante depende da quantidade de gás com a qual trabalhamos. Ou seja, é proporcional ao número de mols da química. Para quem não lembra, número de mols na química é tu pegar a massa da substância e dividir pelo mol. Mol é a molécula grama que a gente chama, né? Por exemplo, H2O, como é que calcula o mol dela? Hidrogênio, 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Mais oxigênio, 16 gramas por mol. Aí o cara já decora, né? Da água é tão comum que a gente já decora. 18 gramas por mol. Tem algumas que tu vai fazer tanto até o terceirão que tu já nem vai precisar fazer. Caiu lá o ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Já é uma coisa que vem na mente do cara, né? Se eu não me engano, aliás. Então, 18 gramas por mol da água, aí se tu tem, por exemplo, 360 gramas de água, tu divide 360 gramas de água por 18 gramas, e aí tu descobre que tem 20 mols de água, certo? Então, um pouco menos que 2 copos de água, ó, 20 mols de água. Ou seja, tem 20 vezes 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Moléculas, um número muito complicado para você processar, né, de tamanho. Não dá para acreditar que as moléculas são tão pequenininhas e que tem tantas no mísero gole d'água. Meu Deus! Mas tudo bem, já que P vezes E sobre T é diretamente proporcional ao número de mols, se eu divido P vezes V sobre T pelo número de mols, ou seja, P vezes V sobre T dividido ainda mais por M, vai sempre dar o mesmo valor, uma constante. O mais louco é que essa constante não depende do tipo de gás que eu estou usando. Pode ser o gás que vier na tua mente, inclusive teu próprio pum. Se tu fizer o estudo, vai dar a mesma constante. As constantes mais famosas são 0,082, quando a gente usa atmosferas litro, Kelvin e mol, lógico, e o outro valor comum é 8,3, quando a gente usa o sistema internacional, ou seja, Pascal e metro cúbico. Aliás, deixa eu ver aqui então a unidade aqui, ó, ATM de pressão, litro por mol Kelvin. Essa outra aqui seria na unidade Pascal, metro cúbico por mol Kelvin. Pode acontecer outra constante ainda, professor, com outras unidades? Pode, se o cara quiser usar a unidade que der na telha dele, ele tem direito, e o máximo que ele vai precisar fazer é de fornecer a constante. Então a gente chama essa constante de R, constante universal dos gases perfeitos. Eu lembro, cara, dos meus colegas, eu também não conseguia compreender isso, eles ficavam apavorados, meu Deus, professor, qual é a constante que eu vou usar? Eu não consigo me conformar com isso, cara. Essa pergunta, até hoje eu não consigo me conformar, porque está aqui, porra. Se ele te falar atmosfera e litro, tu usa essa, querido. Se ele falar Pascal e metro cúbico, tu usa essa. Né? É simples assim. Ah, eu vou ter que decorar. Não, vai ter que decorar nada.
Vai estar as duas constantes lá para ti, vão estar as unidades do lado dela. Aí tu lê o texto, falou Pascal, certo, então é essa ali. Só isso, nada demais. Muito tranquilo. E agora fechou a revisão. Foi até aí que nós fomos, não foi? Comecei a corrigir uma tarefa, mas prolixo para variar, não terminei. Parei na 4. Vamos que vamos. Página 27. Questão 4. Cara, vai ser tão legal a mudança dessa matéria para termodinâmica, onde a gente vai começar a compreender um pouco melhor os motores. Tem uma galerinha aí que gosta do motor aí, tenho certeza que vai se deliciar com essa nova matéria, termodinâmica. Estamos quase lá. Lá na página 27, a questão 4 fala o seguinte, ó. No alto de uma montanha a 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos. E sua temperatura se eleva em 6 graus Celsius. Aqui esse cara é do mal. A pressão no alto da montanha é aproximadamente em atmosferas de... Olha só que questãozinha bonitinha essa. Não é das mais difíceis, mas é uma questão que exige uma interpretação interessante. No alto de uma montanha. Isso é uma bobagem agora. No alto de uma montanha, 8 graus Celsius. Lá está, ó, 8 graus Celsius. Um cilindro munido com êmbolo móvel. Então vamos colocar aqui um cilindro e um êmbolo móvel ali, ó. Gás ali dentro. Desprezível é o peso do cilindro, ele fala. Tu vê, cilindro, ele não tem peso, que loucura. 1 litro de ar no interior. Aqui dentro, ó, tem 1 litro. 1 litro. O volume do cilindro, ao levá-lo ao pé da montanha, então ele pega aquele potinho ali com o êmbolo móvel, o cilindro com o êmbolo móvel. Ele disse que descendo a montanha, lá no pé da montanha, a pressão é 1 atmosfera. Ah, claro, vou botar um lago aqui, ó. Ó o lago, o peixinho no lago. Certo? Aliás, o lago não, é o mar, né? Ao nível do mar. Então pronto, é o mar. Vou fazer um tubarão já aqui gigante, ó. Para a galera saber que é o mar. É que não dá pra ver a barbatana dele aí de longe. É esse o problema. Pronto, ó. Espero que a Kisla não veja isso. Ô galerinha, 1 atmosfera então aqui porque tá no nível do mar, ó o mar. E aí beleza, muito claro, né? 900 centímetros cúbicos agora o volume passou a ter, ó. Ó como o cara é do mal. Litro e centímetro cúbico, é para iludir o aluno, entendeu? É para que tu erre agora e não erre no vestibular. Finalmente, a pressão no alto da montanha é de aproximadamente... Ah, ele falou que a temperatura se elevou de 6 graus Celsius. A temperatura se eleva, e aí ele quer saber qual é a pressão lá em cima, ó. E aí, galerinha, PV igual a nRT ou PVT por Votó? Claro, porque não falou em número de mols, certo? Outra tem o antes e o depois, é uma transformação, então é PVT por Votó. Só vamos ter que ter carinho aqui para não bobear na hora da substituição dos dados. Pressão, aliás, onde é que é o 1, onde é que é o 0 para ti? Tanto faz, obrigado, tanto faz, é isso que eu queria escutar. Então eu vou dizer que aqui é 1. P1, não sei. Volume 1, 1 litro. Temperatura 1. Ah, eu tava louco para escutar 8, professor. 8, para poder ter uma síncope nervosa aqui, mas não deu. 8, 9, 10, 11. Vai 1, é 273, não é? Só somar, não é isso? 7, 8, 281 Kelvin. É aqui que é o perigo, cara. É bom ter errado agora e não errar na prova. Pressão lá embaixo. 1 atmosfera, volume 0,9. A gente tem que lembrar que 1 litro é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Eu sou de uma época, não sou velho, né, cara, mas sou de uma época em que as garrafas Coca-Cola de vidro retornáveis, né, tá até voltando, né, e lá estava escrito 1 litro
1000 ml e ainda 1000 centímetros cúbicos. Na garrafa estava estampado isso, como eu vi aquilo ali. Então, desde criança eu acabei decorando essa relação. Mas o cara que nunca entrou em contato com isso, né, talvez sofra um pouquinho para lembrar desses detalhezinhos aí. Então, 0,9 eu só dividi por 1000. E finalmente, qual é a temperatura? Nova temperatura no sopé da montanha. É só somar 6, né? Concorda comigo? Porque uma variação em Celsius é igual a uma variação em Kelvin. Somando 6 aqui, 287. Pronto, para descobrir a pressão então, tá dividindo, passa. Pressão vai ser igual a 281 vezes 0,9 sobre 287. Olha que delícia. Alguém fez essa continha? Vamos lá. Uma vez na vida, uma na morte, não tem problema. O que tu faria? Tu primeiro multiplicaria ou primeiro dividiria? Mas assim, pessoalmente, sim, porque não vai mudar a resposta, né? Mas o que tu faria? Primeiro tu multiplicaria ou dividiria? Multiplicaria, eu também faria isso, porque se tu for dividir, né, já vai dar umas casinhas após a vírgula, tu vai ter que bloquear em algum momento, né? Certo? E aí na hora de multiplicar, esse erro da divisão já vai ficar, né, embutido. Se eu multiplico primeiro, eu vou conseguir isso aqui com precisão total. Aí eu só vou perder um pouquinho de precisão nas casas após a vírgula da divisão. 281 vezes 9 é 9, 72, 18 com 7, 25, uma casa após a vírgula. 9, 72, 18 com 7, 25. Fechou. 252,9 sobre 287. Divisão com vírgula. Esqueci, meu Deus. Como é que é mesmo? Ah, que bonitinho. Iguala as casas, elimina a vírgula. Então é assim, ó. Pronto. Vamos ver. 1 não dá. 0, vai 0. 25 mil. Eu tenho quase 3 mil. 8, né? 3 vezes 8, 24. Eu acho que é isso. Se não, a gente tenta o 9 depois. 0, 56 vai 5. 8 vezes 8, 64 mais 5, 69. 16 com 6, 22. E aí é só subtrair. 6, 3, 12 menos 9, 3, 4 menos 2, 2. Tá certinho, ó. 0. Tem mais de uma resposta com 0,8? Ufa, aí eu não preciso mais nem continuar, né? Concorda comigo? 0,88, letra C. Então, P aproximadamente 0,8 atmosferas, letra C. Olha, cara, teve que ter carinho realmente em monitorar o que era o antes, o que era o depois. Tivemos que ter carinho nas unidades, tanto na de litros, ó, em centímetros cúbicos, quanto graus Celsius, que não pode ser usado no PV tipo Votó, nem no PV igual a NRT. E aí, na hora que eu finalizei a conta, ainda tive que fazer mais continha de matemática básica. Ó. Ou seja, né, uma questão que, se o cara não manja um pouquinho de física ou não manja matemática básica, ele acaba tropeçando. Qual era a próxima? 5? Era a página toda? Oh, delícia! Vamos no embalo. Determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo a mesma pressão e por isso ela é denominada isobárica. Tu vê, a questão enunciado já está te ensinando um pouquinho, né? Como é clássico. Letra A. Na equação da lei geral dos gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula, suprimindo o termo simplificado. Não é possível, será que eu entendi? É para fazer algo que eu fiz com vocês, será, na sala de aula? Não é possível. Deixa eu ver se eu entendi. Ele quer que eu pegue a equação geral dos gases perfeitos, que eu chamo carinhosamente de PV tipo Votó, e pede que a gente elimine a grandeza que se mantém constante, não é isso? O que se mantém constante, de acordo com o enunciado? Pressão isobárica. É igual esse valor a esse, então eu posso dividir o lado esquerdo por P e dividir o lado direito por P. Então a continha fica V1 sobre T1 igual a V0 sobre T0. Não é possível que ele quisesse só isso. Por que ele fez isso, meu Deus? Ele fez isso já, né, para que tu te acostume com aquilo que eu já comentei. No formulário eu vou te dar essa fórmula aqui.
Se tu for resolver uma transformação isobárica, automaticamente tens que saber que o P é eliminado. Isso é importante porque muitos alunos ficam ali, né, ficam nervosos no dia da prova e não enxergam o que está acontecendo. Aí ficam ali, meu Deus, essa questão está errada. Meu Deus, ele não falou a pressão, como é que eu vou calcular, caramba? Mas é que é isobárica, não tinha pressão, era só eliminar. Não é que não tinha, né? Era constante a pressão. Então, beleza, a letra A aqui ficou bem tranquilinha. Letra B, do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? E aí, na questão anterior, V e T são direta ou inversamente proporcionais? Isso aí embora seja simples, né, algo que pode confundir. Eu lembro que eu demorei a digerir isso, porque às vezes as grandezas estavam se multiplicando e era diretamente proporcional. Às vezes as grandezas estavam multiplicando e era inversamente proporcional. Aí eu comecei a ficar confuso com isso. Vamos ver então. O volume era 100. A temperatura é 200. Igual. Se esse volume aumenta, por exemplo, para 300, já que está dividindo e eu quero que dê o mesmo resultado, o que vai ter que vir aqui embaixo? Quanto? 600, ou seja, se eu multipliquei por 3 o de cima, eu tenho que multiplicar por 3 o de baixo para continuar dando igual, não é isso? Ou seja, eu aumentei uma grandeza, a outra teve que aumentar proporcionalmente. Então são grandezas diretamente proporcionais. V e T são diretamente Eu estava te falando que isso pode confundir, porque eu posso escrever essa equação assim, vê se tu concorda. Concordas? Nesse caso, o T1 está multiplicando os outros elementos, ó, e ele é diretamente proporcional, porque um está de um lado da equação, o outro está do outro. Via de regra da matemática, quando a gente vai comparar se são diretas ou inversamente proporcionais, a gente compara assim, né, uma letra de um lado da igualdade e as outras do outro. E agora não, agora nós estamos comparando com as letras que são diretas ou inversamente proporcionais, do mesmo lado da igualdade. Isso confunde, certo? Mas também se o cara pensa fisicamente, né? A temperatura aumentou. Temperatura não é a agitação das moléculas? A tendência é que a pressão aumente, porque a molécula ficou mais agitada. Para a pressão não aumentar, só se eu aumentar o volume na mesma proporção. Então, V e T, volume e temperatura, e aliás, temperatura em Kelvin, são diretamente proporcionais. Beleza. Letra C. Era só até aí, né? Mas eu não resisto, eu vou ter que fazer a letra C ali, porque senão eu vou me sentir mal de não ter acabado o exercício 5. Só mais uma então. Quem não fez não fica chateado. Lá na página 28, então, o item C da questão 5. Ele colocou já 3 gráficos para serem completos, não é isso? Pressão e temperatura, pressão e volume, e finalmente, volume e temperatura. De que transformação ele estava falando mesmo no item na questão 5? Isobárica. O que significa isobárica? Então faz com o dedinho, como é que vai ficar o gráfico? Beleza, a pressão é a mesma sempre, né? Certo? Suponhamos que seja 666. Olha lá, a temperatura muda e a pressão continua 666, pressão constante. Eu tinha dificuldade às vezes de visualizar o gráfico, eu botava um número e pensava com um número ali, aí a dúvida subia. Pressão constante, não é? Não é pressão constante? Tem pressão aqui, não tem? Então, concorda comigo? E finalmente, volume e temperatura são o que mesmo? Diretamente proporcionais. Professor, eu fiz a inclinação menor. Professor, eu fiz a inclinação maior. Estão todos corretos, desde que seja uma reta, certo? Estão todos corretos. Muito bem. Como assim, professor? Pode ser qualquer inclinação, depende do gás? Não. Depende da maneira como tu vai fazer o teu gráfico. Cada Kelvin aqui vai ser 1 centímetro e cada litro aqui vai ser quanto? 3 centímetros, né? É por isso que pode mudar a inclinação. Por causa das escalas selecionadas. Muito bem, era isso então a tarefinha?
Show de bola. Ó, galerinha, eu sei que são questõezinhas bobinhas, mas pode te ajudar a finalizar esse raciocínio aí sobre os gases. Façam a 6 e a 7 rapidinho ali, ó, que é muito parecida com a 5, só que são outras transformações. Que depois eu vou comentar mais um detalhezinho. A gente já fez trabalhinho de física esse trimestre? Tá bom. Vamos lá, galerinha. 6 e 7 rapidinho. Vai acabar bem rápido.